Olá, sejam muito bem-vindos em um episódio que vai marcar o seu coração. Sim, o Pode Ouvir é marcado por histórias de superação e hoje a gente tem um tema que é muito comum na vida de muitos que são convocados a um chamado: a vida missionária. Eu sou Liliana Rodrigues e hoje vou fazer essas boas-vindas, portanto, fica aqui até o final porque vai ter testemunho, uma palavra no seu coração e uma ativação para aquilo que você também foi convocado em ter uma vida com Deus. Eu estou aqui na companhia da pastora Diógenes Martins e do pastor Gerardo Fernandes, ou melhor dizendo, é Gerardo Fernandes, né? Porque é uma mistura de Martins, Fernando Martins, Gerardo, Diógenes, porque eu estou hoje, né, na bilíngue, Brasil e Venezuela aqui presente. Sejam muito bem-vindos nesse episódio que vai falar da vida de vocês. Muito obrigada, pastora Liliana. Agradecemos a linda oportunidade, né? Sabemos que Deus é quem faz todas as coisas e Deus abre as portas, né? E Deus tem colocado você na nossa vida como um grande presente. Até porque somos irmãos em Cristo, mas o Senhor tem feito uma obra maravilhosa. E a senhora também recentemente foi para a Venezuela e nós também estamos contentes. Nós voltamos, viu? Voltamos aqui em Manaus. Muchas gracias, hermana. De verdad que estamos muy contentos y muy felices. Muito obrigada, irmã. De verdade que estamos muito contentes e felizes. Todas estas cosas las hace el Señor para nosotros disfrutar de lo que dice la palabra, que Él creó todas las cosas de antemano para que nosotros disfrutemos de ellas. Todas essas coisas foram criadas pela mão de Deus para que nós possamos desfrutar de cada uma delas, como diz a palavra do Senhor. Naciones, momentos, tiempo, personas Nações, momentos, tempos, pessoas son valorosas para Dios. são muito valiosos para nós. Já deu para sentir o clima. Hoje vai ser o podcast, o Pode Ouvir das Nações. Eita, cara. Ó, o tema que o Senhor deu para esse encontro é uma vida missionária. E eu sei que a vida de vocês já está nessa estrada há um certo tempo, mas nem sempre foi fácil. Quando foi que ela iniciou queimando no coração de que o Senhor tinha chamado? Os dois, né? E essa entrega que precisa fazer muita renúncia. Eu vou traduzir. Gloria a Dios. Bueno, de verdad que cuando esa pasión comenzó en mi corazón, Bom, queridos, de verdade que quando essa paixão entrou queimando em nosso coração, yo no lo entendí porque tenía 8 años. eu não entendia isso porque eu tinha 8 anos. Era un niño. Era um garoto, um Pero cuando bebê. escuché el nombre de Jesús, Mas quando pela primeira vez ouvi o nome de Jesus, salvación, salvação, perdón de pecados, perdão de amor de pecados, Dios, amor de Deus, eso atrapó mi corazón siendo un niño de 8 años. isso pegou, prendeu meu coração, sendo um garotinho de 8 anos. Yo no entendía lo que era la muerte, Eu não entendia o que era a morte. nada de eso porque era un niño. Nada disso porque era Pero criança. sí entendía que había un ser superior a mí, un creador, Mas eu entendia que havia um ser superior a mim, um ser chamado que me Criador. había dado la vida siendo yo un E niño. ele tinha me dado, concedido a vida sendo Desde uma ahí criança. comencé a ir a la iglesia, De ali em diante eu comecei a me congregar a adorar al Señor en mi capacidad de niño. e adorar ao Senhor na minha capacidade de criança. Esa fue la primera vez que sentí aquel fuego, aquel entendimiento Se falamos de leve, fogo, se falamos de hasta hoy está. fogo, foi a primeira vez que eu senti aquele fogo queimando em meu coração. Leve, mas senti aquele toque de Deus. Ahí ya hasta los 18 años que yo me enfrié un poco, llegué a mi preadolescencia, adolescencia y entré en un proceso de enfriamiento E humano. aquele processo da pré-adolescente, da adolescência, que nos faz ficar às vezes frio, né? Passar aquele processo de frieza espiritual, a gente acaba aqui se afastando um pouco da presença de Deus. Mas só isso aconteceu até os 18 anos de idade. Y cuando porque yo fui militar, Porque eu fui militar. cuando entré a la vida militar, Quando entrei na vida militar, comencé a conocer un mundo diferente al mundo cristiano. comecei a conhecer um mundo totalmente diferente, a atmosfera cristã. Comencé ya olvidándome como que yo conocía a Dios. Comecei a esquecer que eu já tinha conhecido Deus. Ahí vino un proceso donde yo tuve la muerte al frente. Aí veio um processo na minha vida onde eu vi literalmente a morte de diante de mim. Vino un hombre, andábamos haciendo como se dice, buscando Estávamos fusiles que se habían perdido. completando uma missão, Buscando unos fusiles. buscando uns fuzil, né? Aquelas armas de Tuvimos guerra. que ir con una inteligencia a unos barrios muy peligrosos. Fomos em secreto, como se fosse um tipo de inteligência para um bairro muito perigoso. Y ahí pues tuvimos que involucrarnos con aquellas personas como si fuésemos algo también de esas A personas. gente teve que ser como infiltrado, entendeu? Como passar como se a gente fosse parte daquele povo. Y a la medianoche se levantó el jefe de ellos. E na meia-noite, aquele chefe, o patrão, o traficante se levantou no meio Todo daquele povo. drogado,
todo drogado. y él se levantó Ele se levantou y me apuntó con la escopeta. e ele me apontou com a escopeta ¿Te asusta? recortada. ¿Te asusta? Ele me perguntou: você está assustado? Y el sargento le dice, eso no E o es para jugar. sargento que estava do lado de mim diz: não, essa escopeta recortada não é para você brincar. E baixou. ¡Pum! Mató el perro. E quando detonou, disparou e matou o cachorro que estava do lado de mim. Ahí se me paró el cielo. Aí eu senti que o Todo se tempo paralisou. paralisou. Yo me quedé congelado. Eu fiquei congelado. Lo primero que llegó a mi mente en ese momento, Pastora Liliana, fue mi madre. A primeira coisa que passou pela minha mente foi a minha mãe. Mi madre de rodillas. Minha mãe de joelhos. Yo la vi de rodillas. Eu via ela quando ela orava por mim de joelhos. Fue algo que se paralizó, pero vi todo. Foi algo que o tempo ficou paralisado, mas eu vi aquela lembrança. Y cuando yo vuelvo en sí, caigo temblando. E quando eu voltei em si, eu caí, né, ajoelhado no chão tremendo. Empecé a vomitar. E comecei a vomitar. Porque la misma muerte me había tocado. Porque a el mesma cuerpo. morte eu tinha presenciado a mesma morte. Y el Señor me dijo, te estoy llamando. E o Senhor, escutei a voz dele falando bradando no meu ouvido, dizendo: eu estou te Y te chamando. estoy librando del infierno. E eu estou livrando você do inferno. Ahí yo empecé a llorar mucho tiempo. Aí eu comecei a chorar por muito tempo. Hace otro día nos fuimos de ahí. No seguinte dia a gente foi embora desse lugar. Yo hablé para el sargento, no quiero estar más en esa misión. Eu falei para o sargento: não quero mais estar nessa missão. Y él fue sensible conmigo por lo que pasé. E ele foi sensível comigo. Ele me liberou porque Habló con el comandante. ele viu o que tinha acontecido e falou com o comandante Eso me superior. podía quedar un trauma. Porque isso podia fazer no futuro, gerar No, em ahí mim um mismo, en la trauma. misión, un trauma. Nessa missão, tipo, como se fosse E um iba a trauma. interrumpir. Então ia interromper. Ahí yo fui libre de eso. Então aí eu fui liberado. Allí comenzó el fuego otra vez. Aí pensar en Jesús. começou a arder esse fogo novamente por Jesus. Comencé a orar, Comecei a me orar. reconcilié con Dios, Me reconciliei com o Senhor. comencé a vivir una vida con Dios. E comecei a viver novamente uma vida com Deus. Después de 4 años, Depois de 4 anos, Dios comenzó a usarme en los barrios, en los Deus pueblos, começou a me usar nos bairros, nos a povos, ganar almas, a ganhar muitas almas. campaña evangelística. Campanhas evangelísticas. Y así comenzó ese amor por Jesús. E assim começou a arder aqui esse amor por Y Jesus. esas experiencias con el fuego E del teve Espíritu Santo. aquelas experiências com o fogo do Espírito Santo. Por eso yo siempre aconsejo a la gente. Por isso eu sempre aconselho as pessoas. Está el fuego santo, Está um fogo que santo, es el fuego del amor que que Dios te é o llama. fogo do amor com que Deus te chama. Y está el fuego consumidor, E está o purificador, fogo que consome, que purifica, que es el fuego que duele. para que é llegar o al- fogo que sempre dói. Cuando Dios te llama por momentos Quando difíciles. Deus te chama através daqueles momentos, aqueles cenários Y difíceis. bueno, la misión ha sido muy grande, pastora. Então, Mucho- pastora, no alcanzaría el tiempo para hablar de Não todas las alcançaria experiencias o con Dios. tempo, pastora, de falar de tantas experiências que a gente tem tido com Deus. Olha, você está diante de um testemunho que teve um ponto, né? Um ponto decisivo, um ponto a qual o Senhor chamou, mas foi uma convocação. Obsete foi uma chamada no coração, mas houve um momento de impacto, Eso. né? E foi nesse impacto de talvez ter ali a vida perdida por conta de um acidente, que é o que acontece em muitas outras, né, É. situações, mas que Deus trouxe o despertar. Então, a sua vida precisa ter esse impacto, né, do despertar, mas na obediência. Quando o Senhor te chamar e te convocar para você obedecer e se sujeitar àquilo que Ele quer te usar, é porque tem algo grande que Ele quer fazer por outras vidas que precisam alcançar esse evangelho da salvação. E vocês carregam o evangelho da salvação. E essa missão, agora na concordância, né, chegou também na vida da pastora Diógenes, né, porque ali foi com 7 anos. E na sua vida, pastora? Oh, pastora, é bom, eu conheci o Senhor. Na verdade, eu comecei a me congregar quando eu tinha 11 anos. Já quando eu ia fazer 12 anos, eu estava na igreja, na escola bíblica dominical das crianças. Aí eu estava sendo discipulada. E houve um dia que a professora da minha aula diz: bora, vamos fazer um especial de crianças para o próximo domingo. Aí chamaram todas as crianças para louvarmos ao Senhor. Eu não sabia que eu cantava. Não sabia que eu adorava, porque eu não sabia nem quem eu era mesma, entendeu? Eu não sabia nem quem eu era. Então, assim, eu me lembro que foi no domingo que ela fez uma fila de crianças e me tiraram do último lugar. Fui para a frente, ela me disse: você pode cantar algo que você sabe? Eu disse: não sei cantar uma canção, mas eu lembrava de um corinho antigo, um hino antigo. Aí eu comecei a cantar: acende uma luz, deixa ela brilhar. A luz de Jesus, ela brilha em todo lugar. Eu não posso esconder, não posso calar diante de tal necessidade. Acende uma luz,
luz na escuridão. Aí ela tinha que ter seguido eu, né? Com o violão, ter tocado violão, pegar o tom, puxar a canção, mas ela estava só assim diante de mim, assim, me vendo. Eita, glória. Ela fazia assim, eu abri os olhos, e ela estava chorando, caíam as lágrimas. Aí eu disse, nossa, eu cantei tão ruim que eu fiz ela chorar. Cantei tão feio que eu fiz ela chorar. Mas eu não sabia que isso se chamava presença de Deus. Dali em diante, eu fui chamada para o Ministério de Louvor. Antes tinha aquela regra, né? Tem que ter 1 ano para você ser batizado. Tem que ter 2 para participar do altar. Aí houve uma aceleração, porque quando Deus tem um propósito com você, Deus acelera os tempos ao teu favor. Glória a Deus. Então, aí, bom, eu fui batizada, comecei a subir no altar. E aquela primeira vez que eu cantei no altar, ninguém me ensinou a cantar desse jeito, sabe? Foi algo muito espontâneo. O Senhor me ensinou a adorar, eu adorá-lo. Então, o Senhor começou a me treinar. Pronto. Acabou que eu cumpri 12 anos, passou 13 anos, mas eu teve uma temporada de frieza espiritual também. Deixei de orar, deixei de ler a Bíblia, e o fogo começou a se apagar pouco a pouco, né? Aos poucos. Então, eu fiz 15 anos, e aos 17 anos, já ia fazer 17 anos, eu me lembro que eu tinha uma vida muito vazia, porque eu já cantava no altar, eu pregava nos cultos de jovens, já era líder, mas eu não tinha uma vida com Deus, não me relacionava com o Espírito Santo, porque eu não o conhecia. Então, eu por isso que sempre falo, pastora Liliana, que eu conheço os verdadeiros adoradores, porque eu fui falsa há muito tempo. Então, quem foi falso, conhece o falso. Eu conheço o original, porque eu já fui uma cópia barata. Olha, Entendeu? tá diante de uma palavra assim tão genuína, mas tão escancarada, né? Que é simples, mas é verdade. Um dia você fingiu, olha, eu sou suspeita pra falar que no dia que o Senhor tomou a minha família chamando pra estar sendo entregue, eu também disse exatamente, eu falei assim, eu vou lá fingir que eu te aceitei, porque eu não, né, não tô É isso. preparada pra isso. Eu fiz exatamente, né, essa Porque colocação. você foi Eu sincera. fui sincera naquele momento, mas depois aí veio o tratamento, né? O Senhor, Foi o ele levou em tratamento. consideração aquilo que eu falei. Totalmente. Então, o falso conhece o falso. Pois é, o falso conhece o falso. Tudo que é falso é porque algum dia foi original, né? Então, ou o falso provém do original. Então, eu por isso que falo para os adoradores. Não é suficiente você tocar violão, não é suficiente você tocar o piano, o teclado. Você precisa primeiro tocar o coração de Deus. Você precisa conhecer a harmonia do céu, a música do céu. Deus tem me ensinado que a nossa verdadeira adoração começa quando a nossa música acaba. Porque estamos tão cheios de regras para adorar. Estamos tão cheios de tantos itinerários. E é lá, e é lá. E tem aquele em New York no ouvido te dizendo: é intro, é final, é o refrão, é o estrofe. Cara, eu creio que Deus levanta adoradores verdadeiros, genuínos, que esqueçam, né, das direções do homem. Porque nós devemos falar a linguagem do céu. A cultura do céu é diferente da nossa. Então, eu me encontrei naquela fase da minha vida que eu fui muito falsa. Eu adorava no altar, mas não orava. Eu adorava no altar, eu cantava no altar, mas não adorava. Eu cantava no altar e o povo sentia a presença de Deus. Era algo impactante. O povo chorava, o povo rodopiava, o povo desmaiava na cadeira, mas enquanto Deus fazia coisas grandes através de mim para os outros, Deus não fazia nada grande em mim. Ai, da glória. Então, isso que aconteceu com Salomão. Eu sempre ensino isso na escola de adoradores. Cada vez que eu posso falar com alguém que é adorador, eu digo, cara, sejam uma pessoa genuína. Porque às vezes pedimos tanta sabedoria para administrar o povo, como o Salomão pediu, mas ele não pediu sabedoria para se autogovernar. Glória a Deus. Por isso, ele salvou tanta gente, mas ele acabou que se desviando da presença do Senhor. Eita, glória. Agora, você quer ser responsável, quando você é responsável, você vai escrever o livro de Provérbios. Mas no dia que você parou de ser responsável, você vai escrever Eclesiastes. Eita, glória. Uau! É forte. Nós estamos aqui diante, Tá né, de um vendo? confronto. Essa Sim. palavra veio para confrontar você sobre uma entrega genuína e uma adoração, de fato, dentro da integridade que o Evangelho pede que você viva e sirva. E não são de palavras. O Senhor quer que você entregue o seu coração de maneira prática. O Evangelho precisa te confrontar, trazer mudança, transformação, e aí você entra num nível de obediência e uma adoração, que o céu ouve, se movimenta e te responde. Então, essa vida missionária precisou, né, que vocês fizessem uma entrega de obediência. E uma vida missionária é depender de Deus. Como é depender de Deus, transitando, mudando e deixando Ele governar, literalmente, naquilo que vocês precisam?
Bueno, esa pregunta me gusta mucho porque yo dependo de Dios. Essa pergunta eu gosto muito, porque eu dependo de Y Deus. estoy hablando de depender 100%. E eu estou falando de depender no 100%, ao 1000%, 100%, todo 1000%, toda a porcentagem. Sí, porque no es fácil, hermano. Porque não é fácil, pastora. Pero no es difícil. Mas não é difícil. Yo me afirmé en depender de Dios totalmente fue cuando entendí que María hizo la pregunta cómo acontecería ese milagro. Eu virei dependente 100% da presença do Senhor Jesus quando eu fiz a mesma pergunta que a Maria fez para o anjo. E como acontecerá isso? E como será isso? Es fuerte, É ¿verdad? forte. Porque cuando el ángel le dice a María que ella será una mujer que tendrá un hijo, Quando o anjo se apresenta diante da Maria para anunciar e dizer para ela: você foi escolhida para ter o Filho de Deus. en primer lugar, para depender de Dios tienes que entender y estar claro que fuiste escogido para Em eso. primeiro lugar, para você se tornar dependente de Deus, você precisa adquirir identidade, que para isso você foi chamado, Para depender de Dios. para depender de O Deus. sea que no todo el mundo, aunque todos dependen de Dios, Ou seja, nem todo mundo, embora todos dependem de porque Deus, dependen de la vida, porque del aire, dependem de da la salud, vida, de do la ar, do fuerza, oxigênio, da saúde, da de las força, puertas, todo lo hace Dios. das portas, tudo é Deus que Pero faz. estoy hablando de una dependencia total de entrega al llamado de Dios. Mas eu estou falando de uma dependência total entregue à chamada de Deus. Ve usted que todo lo que el ángel le dice a María Veja aqui, através da palavra podemos saber isso. Tudo que o anjo falou para Maria fue una comisión de Dios para ella. foi algo designado por Deus para a vida da Maria. María iba a ser una misión de Dios en la tierra. Maria foi escolhida para fazer uma missão de Deus na terra. Todo ministerio Todo ministério fue llamado, foi chamado, escogido escolhido para hacer la misión de Dios en para la tierra. fazer uma missão, para fazer a missão de Deus na La terra. misión de María era darle el vientre a Dios, A missão de Maria era entregar o ventre dela para receber o Filho de Deus. tenerlo en su vida, Ter ele na sua vida. sustentarlo con su vida, Sustentar, cuidar dele com sua vida. darlo a luz, Parir ele, gerar ele. criarlo, Criar ele. educarlo, A criação dele, a educação hasta dele. llevarlo hasta la cruz, Até levá-lo até a cruz. a cumplir la misión de Para Dios. cumprir a missão. Entonces, cuando Dios te llama a depender de Então, Él, quando Deus te chama para depender dele, la lógica humana comienza a turbar. a tua lógica humana é confrontada e fica perturbada. Ahí tú comienzas a decir, ay, ¿cómo dependo de Dios si yo tengo que trabajar? Aí, tengo que as estudiar, perguntas- tengo que hacer. As perguntas começam a surgir, mas como eu vou depender de Deus se eu preciso trabalhar, preciso estudar? ¿Cómo hago? ¿Cómo voy? ¿Cómo tengo? Como eu faço? Como eu vou? Como vou ter? ¿Cómo voy a comprar ropa? ¿Cómo Comida? yo ¿Cómo voy a sustentar compraré? mi familia si me voy a dedicar a Dios? Como eu comprarei roupa, roupa, comida, se eu devo sustentar a minha família? Esa es la pregunta que María le dijo al ángel de otra forma. Então, essa é a pergunta que Maria fez para o anjo, mas de outro ponto de vista. ¿Cómo será eso? Maria pergunta para o anjo, como será isso? Entonces yo le pregunté al Señor, ¿cómo voy a depender de ti? Señor? Então, eu também perguntei de Deus, como é que eu vou fazer isso? ¿Cómo yo voy a tener una familia? Como eu vou ter uma família? ¿Cómo voy a prosperar? Como eu vou ser Si a mí me próspero? enseñaron que prosperar tengo que trabajar Se mucho. foi ensinado para mim na vida natural que para eu prosperar devo trabalhar, Debo estudiar. devo estudar, Debo ser un ingeniero. devo ser engenheiro, Debo ser algo devo ser que alguém debo- formado. Y el Señor me dio la respuesta. Mas o Senhor me deu uma resposta El só. que depende de mí E ele me diz: quem depende de mim se deja llenar de mi espíritu. se permite ser cheio do Espírito Santo. María le pregunta Maria perguntou para o anjo. y el ángel le dijo, E o anjo deu uma resposta pontual. para que eso pase, Para que isso aconteça, Maria, na tua vendrá el vida, Espíritu Santo sobre o ti. Espírito de Deus virá sobre você e te cobrirá com a sua sombra. ¿Por qué cree usted que el Señor le dijo a los discípulos que no se movieran para la misión? Ô pastora, Sí, você acha, o porquê você acha que Jesus falou, bem claro, falou para seus discípulos, não se movam de Jerusalém até que desça sobre vós o Espírito Santo. ellos no fueron 100% fieles a la misión estando con Jesús. Eles não foram 100% fiéis na missão quando estavam perto de Jesus. Ellos en cierta parte caminaron en la misión con De Jesús. certa maneira, eles caminharam com Jesus fazendo a missão. Pero cuando Jesús se va, Mas quando Jesus volta para o Pai, Jesús les recomienda que no se muevan a hacer a nada. indicação de Jesus é não empreendam nenhum caminho, nenhuma viagem. Y yo voy a decir algo aquí que seguro muchos les va a doler. E eu vou falar algo aqui, meus irmãos, que talvez para muitos vai ser doloroso. Hay pastores pasando hambre, Há pastores passando fome, necesidad, passando necessidades. no pueden pagar el No. alquiler, Não podem
pagar o no aluguel, pueden mantener su ministerio. não pode manter suas igrejas, os seus ministérios. Y la pregunta es, E a pergunta é: ¿quién está sustentando ese ministerio? quem está sustentando o teu ministério? ¿Quién colocó ese ministerio en ti? Quem colocou esse ministério em você? Porque María, Porque Maria, quien le colocó a Jesús en el vientre, quem colocou Jesus no ventre dela, fue el Espíritu Santo. foi o Espírito Santo. Y el mismo Espíritu que E o colocó en el vientre de mesmo María Jesús, Espírito Santo que introduziu Jesus no ventre da Maria, lo hizo crecer, o fez crescer, lo hizo fluir, o fez fluir le dio sabiduría e se responsabilizou dele e lhe deu y sabedoria. le dio todo. E lhe deu tudo. Entonces cada ministerio Então, cada que ministério es llamado a depender que de que foi chamado para depender de Deus, Dios también le va a dar que crezca, Deus também fará com que você cresça, sea alimentado. seja alimentado, Sea vestido, seja vestido, próspero. seja Si próspero. usted no está prosperando, Se você não está está prosperando, fluyendo, você não está fluindo, usted mismo se está autoponiendo misión, você usted no dio. então se autodenominou para essa missão e não foi Deus quem te chamou. Porque Dios cuando te llama, Él te Porque respalda. quando Deus, ele te chama, ele te respalda. Preste atención. Presta atenção. Agar, Agar, ella no escogió a Abraham. ela para não tener el hijo. escolheu Abraão para ter um filho. Fue la mujer de Abraham que escogió Foi a a Agar. Sara que escolheu Agar para ter o filho de Abraão. Y Abraham depositó en Sara un hijo. E Abraão depositou em Agar um filho. Y cuando Agar huyó de Abraham E quando Agar fugiu da presença de Abraão, y Agar quiso abandonar el muchacho, e Agar tentou abandonar o rapaz, mire cómo es Dios. olha como é que Deus. Cuando Dios deposita en ti un Quando ministerio, Deus deposita em você um cuando ministério, deposita en ti un propósito, quando Ele deposita em você um Él propósito, nunca te va a abandonar Ele nunca vai abandonar você. por causa de lo que tú cargas Pela- algo de Él. dentro. Pela causa de que você carrega algo que pertence a Deus dentro de você. Usted se dio cuenta que Agar dijo, se muere el ministerio, se Então, muere, no quiero más que Agar muera. diz: não quero mais, não quero nem ver quando morra o menino. He visto pastores vendiendo sus iglesias Eu já vi pastores vendendo as suas y igrejas la venden. e vendem os locais. Si de verdad tienen un llamado de Mas Dios, eu te digo, se você de verdade carrega uma chamada de Deus, Ismael va a llorar, Ismael vai chorar. porque Ismael viene de Dios. Porque Ismael pertence a Y Deus. tú no vas a cometer un error, una Y locura de vender tu você iglesia no- sin que Ismael grite. Si y- Ismael está ahí, va a gritar. E você não vai cometer esse erro, porque se Ismael é de Deus, Deus colocou Ismael, vai chorar e Deus vai ajudá-lo. Porque Dios te va a dar dependencia porque hay algo de Él en ti. Porque Deus está te fazendo você depender dele, porque há algo dele que está dentro de você. Mire esto, Olha aqui, yo nací en un ministerio. eu nasci no ministério. A mí me dijeron, vas a ser predicador. Disseram para mim, você será pregador. Pero yo no entendía nada de Mas eso. eu não entendia nada disso. Un día llegó un profeta, Um dia chegou um me profeta, puso el dedo en la frente colocou assim, me apontou com o dedo na y testa. me dice, yo te escogí Y para me ser diz, profeta de naciones. Assim disse o Senhor, eu te escolhi para ser profeta das nações. Pero me puso 3 reglas. Mas colocou 3 regras. No cobrarás para predicar. Nunca cobrarás para pregar. Yo te daré ropa, Eu te darei te roupa. daré casa, Te darei te caça. daré transporte, Te darei te transporte. llevaré por donde Te yo te tenga que levarei llevar. para onde eu te levarei. Hermano, y hasta hoy Irmãos, e até hoje, yo siempre he tenido eu finanzas, sempre teve finanças. siempre he tenido mi casa, Sempre teve minha siempre casa. tuve mi familia. Sempre teve minha Sempre teve família. mi carro. Sempre teve meus Todo carros lo que bons. Dios me dijo Tudo que Deus me se ha prometeu cumplido. tem se cumprido. Porque Él depositó esa misión Porque en mí. Ele depositou essa missão na minha vida. Y para explicar algo más rápido, E para acelerar isso, María preguntó, ¿cómo será? Maria perguntou: como será isso? Vendrá el Espíritu Santo. Virá sobre ti o Espírito Santo. ¿Usted se acuerda que Jesús Você se lembra, pastora, que Jesus no tenía dónde nacer? não tinha onde nascer? María tuvo que ir de casa, tocando Maria e puerta en puerta José, el día eles de tinham que ir de alumbrar. porta em porta para o dia de ter o filho. Dios me dijo, habrá momentos Deus me disse assim: haverão momentos que no tendrás dónde gerar lo que que yo te di. você não vai ter um lugar certo para gerar, para trazer à vida o que Deus te deu. Pero eso no significa que Mm. porque las puertas no se te abran hoy, Mas isso não significa que quando você vai até as portas e não dá certo e não abrem, no van a hacer lo que não Dios te dijo. significa que isso vai impedir o nascimento do que Deus colocou em você. ¿Está viendo que no se impidió que naciera Você Jesús? está vendo que ninguém conseguiu impedir que Jesus pudesse nascer naquele dia? Nadie impedirá Ninguém impedirá que tu ministerio fluya, que teu ministério flua, que tu misión pare, que a tua missão pare,
si es Dios quien la depositó Se sobre foi Deus quem depositou essa missão em ti. Y el día você. que Jesús nació, ¿qué pasó? E no dia que Jesus nasceu, o que aconteceu, pastora? 4 reyes venían 4 reis vieram, demostrándole al mundo demonstrando para todo mundo que ese niño no dependía de los hoteles. que de ningún esse lado. menino não dependia de nenhum hotel, de nenhum lugar para Él nascer. dependía del cielo. Ele dependia do El céu. cielo siempre lo alumbró. O céu sempre iluminou o Y caminho. yo creo que hay una luz E eu creio nessa tarde que há uma luz que te señala que a Dios te llamó a que depender de él. está iluminando sobre você para demonstrar a todos que Deus foi quem te chamou. Y el niño nació. E um menino nasceu. La misión nació aquí. A missão nasceu em La mim. misión nació en mi A esposa. missão nasceu na minha Y han esposa. venido esos reyes con mirra, E oro, plata, sempre sustento. Deus também envia os reis com prata, com ouro e com sustento. Eita, que depois de uma palavra dessa, É né? A forte. gente veio aqui com uma compreensão, entendimento, discernimento. E o certo é que aquilo que Deus deu, com o Espírito Santo presente, vai florescer, vai superabundar e você vai se manter em paz sobre aquilo que ele provê todos os dias. E a vida de um missionário, né, é desafiadora em tantas coisas para administrar as emoções, né, e lidar com tantas pessoas. Mas uma coisa é certa, o Senhor, quando chama, ele escolheu, ele capacita e ele tem o seu espírito. E foi sobre essa palavra. Quando hoje nós estamos aqui nesse estúdio, nos encontramos, e o Senhor trouxe essa palavra de Isaías, capítulo 61, versículo 1. O Senhor Deus me deu o seu espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, ele me enviou para animar os aflitos e para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Foi esse o versículo que o Senhor deu sobre essa recepção de estar aqui com vocês como missionários. Essa foi a escolha de Deus Pastora para Liliana, voy a vocês. decir algo más aquí. Eu vou dizer mais uma coisa, Es pastora. importante entender esto. É muito importante nós Cuando pudermos Dios te entender. entrega un ministerio, Quando Deus te entrega o ministério, el ministerio, la señal de que ese ministerio te lo dio Dios o sinal de que o ministério foi Deus quem te deu, es porque ya Dios adelantó é porque Deus já adiantou delante de ti adiante de el ti que va a preparar el camino para tu ministerio. aquele que vai preparar sempre o caminho para teu ministério. Ya Dios para mí tiene preparado 5.000, 10.000, 20.000 reais para el año que viene para mí. Já Deus, eu estou crendo que antes da missão do ano que vem, já Deus tem os 20, 30 mil reais que vamos precisar Para la misión. para a missão. Ya está preparado. Já está preparado. Entonces María, Então, Maria, cuando está embarazada, quando estava el grávida, ángel le dice, o anjo diz para hace ela, 6 meses, há 6 meses atrás, tu tía Elizabeth a tua prima Isabel también está embarazada também del Espíritu Santo. engravidou pela vontade do Espírito Santo. Y dice que María fue a visitar a Elizabeth. E diz que Maria foi visitar a Isabel. Entonces la Biblia dice que cuando ella escuchó la voz Então, a de Bíblia María, diz que quando ela ouviu a voz de Maria, dice que dentro de ella se movió diz que Juan, dentro el dela niño. se estremeceu o bebê, se mexeu o bebê, João. Entonces, presta atención. Então, preste atenção. Yo fui llamado a la misión Eu fui chamado para fazer uma missão, para llevar el evangelio. para levar o evangelho. Tú fuiste llamada para sustentar la misión. Você foi chamada para sustentar a missão. ¿Sabía? Sabia? Juan iba delante de Jesús, João ia adiante de Jesus arreglándole el camino a la misión del para evangelio. preparar o caminho da missão do evangelho. Dios tiene preparadas Deus sempre tem preparado personas llenas del Espíritu Santo pessoas cheias do Espírito que Santo, cuando escuchen tu voz, que quando ouçam a tua voz, cuando escuchen tu mensaje, quando ouçam a mensagem que você cuando escuchen la carrega, gloria de Dios en tu quando boca, ouçam a glória de Deus que você carrega na sua ellos se boca, estremecerán essas pessoas serão porque estremecidas, ellos también tienen una misión porque eles também carregam consigo uma missão, que es establecer el reino. que é estabelecer o reino. Por eso es que yo estoy sorprendido. Por isso que eu fico Por surpreendido. lo menos el testimonio de ayer. Pelo menos o testemunho de ontem. Nosotros estamos muy lejos de la ciudad. Nós estamos hospedados muito longe da Muy cidade. lejos de la ciudad. Longe da No cidade. vinimos en nuestro carro ahora. Não viemos nessa missão de carro Y agora. se nos estaba haciendo muy E difícil. estava sendo muito difícil para a gente se mobilizar. La misión, A missão, yo soy misionero. eu sou missionário. Pero alguien escuchó la voz de esta Mas alguém ouviu a voz da missão. misión y se movió en el vientre. E o ventre dessa pessoa se moveu. Y dijo, yo voy a alquilar un carro para esa E misión. essa pessoa disse: eu vou alugar o carro de vocês para a sua missão Y aqui. ya ahorita la voy a buscar dentro E de una daqui a hora. pouco vamos buscar esse carro. Porque la misión Porque a missão tiene quien cumple la misión. tem mais alguém que possa complementar essa missão.
Entonces, eso es depender de Dios, Isso significa significa estar lleno del Espíritu Santo y ser depender guiado de por el Espíritu Deus, Santo. significa estar cheios e guiados pelo Espírito Santo. Amém. Nós estamos hoje sendo assim edificados, não é verdade? Quantas pessoas hoje não vão estar diante dessa mensagem? Se você ouviu ela e nesse coração está queimando uma chama para cumprir a sua missão, aqui o Senhor já falou com você no secreto, e também como um mantenedor da missão de outros que carregam e vão mais avante, vão mais além, que você não resista. Essa é a ordem, que o seu coração não seja resistente, é uma chamada de obediência para ser mantenedor, para ser o que impulsiona, para ser o facilitador, mas também para ser o que obedece, porque é uma junção. María fue escogida para Jesús venir. Maria foi escolhida para Jesus nascer. Ok. João el Bautista fue escogido para que la misión llegara. João Batista foi escolhido para adiantar e preparar o caminho. Y José fue escogido para comprar el sepulcro, para la sepultura de la E misión. José, houve um José que foi escolhido para El comprar. rico, el millonario. O José rico de Arimateia que Arimateia. foi escolhido para comprar o O sepulcro. sea, la misión ya tiene todo arreglado. Então a missão Deus vai preparando tudo na missão. Entonces, hay gente que está caminando con una misión que Dios no lo llamó. Então há pessoas que caminham numa missão errada que Deus não os enviou. E dada essa circunstância, um conselho para aquele que caminha numa missão que Deus não entregou. Oye, qué buena pregunta. Que tremenda pergunta. Bueno, pastor. mi consejo es este. Meu conselho é o seguinte. Número 1, O primeiro, orarle al Señor, você deve orar ao Senhor, buscar dirección de Dios buscar a direção de Deus y saber si lo que está haciendo fue Dios quien lo colocó a hacer. e poder identificar se foi isso que você está fazendo, o que Deus lhe enviou para fazer. Todo lo que usted haga en esta tierra para Dios tiene que ser asignado por el cielo. Tudo que você faça para Deus nessa terra deve ser primeiro designado pelo céu. Entonces yo le aconsejo Então, meu conselho é: que no haga lo que Dios no lo mandó a hacer. não faça o que Deus não mandou para você fazer. Hay lugar que usted tiene que entenderlo, que Dios no lo puso a usted ahí. Há lugares que você precisa discernir que não foi Deus quem te colocou aí. Acuérdese de este versículo. Lembre-se de um versículo. No es para quien quiere, Não é daquele que quer. no es para el que corre más, Não é aquele que corre mais. es para el que Dios tiene misericordia y É escoge para eso. de quem Deus tem misericórdia e escolhe para isso. El apóstol Pablo nos lo aclara bien claro. O apóstolo Paulo esclarece isso. Vem, Dice, vem. yo fui llamado y escogido Ele fala sempre e reafirma: eu fui chamado e escolhido para llevar el evangelio a los gentiles. para levar o evangelho para os gentios. Entonces, el llamado es para todo el mundo. Então a chamada é para todos. Todo el mundo tiene que venir a Dios, Todos devem vir se aproximar de Deus. pero Dios escogerá entre su pueblo para cada misión. Mas Deus vai separar e escolher entre o seu povo para designá-los e enviá-los para uma missão. Yo certo? conozco gente que está rodeada de cosas, de habilidades y no pueden hacer la Eu misión. conheço muitas pessoas que são rodeadas de habilidades e capacidades, E não mas não podem podem fazer a missão. Establecer el reino. Não podem Y estabelecer o conozco reino. gente que no tiene comida, no tiene nada, no tiene recursos y van a donde Dios los mande y Dios hace E todo. lo que- conheço pessoas que não têm comida, não têm recursos, não têm como se mobilizar, mas eles fazem a obra que Deus lhe mandou para fazer. Y se cumple y Dios le provee todo. E se cumpre tudo, toda a palavra neles. Decírname esto, Pastora Eliana. ¿Cómo es que un profeta, decírname, Você pode discernir como é que um profeta, lleno del poder de Dios como Elías, cheio do poder de Deus como Elias, Dios lo envía a una mujer pobre para que lo sustente? Deus o enviou para uma mulher pobre sustentá-lo? ¿Está viendo? Você está vendo agora? Una mujer sin comida Uma mulher sem comida, sustenta a un profeta de tal nivel. sustentando a um profeta de tal nível. O sea que cuando tú estás enviado a Ou la misión, seja, que quando você é enviado para a missão, hasta una pobre se vuelve rica para bendecirla. até uma pobre o Se Espírito torna. Santo usa para virar rica e te sustentar. Essa é a mensagem que vai ficar nos nossos Pero cuando corações. Dios no te envió Mas quando Deus não te enviou y tú llegas hasta la casa de un rico, e você chega para a casa de um el rico, rico se torna pobre o rico se torna pobre porque él no fue elegido porque para ele não eso. foi escolhido para honrar você. É sobre a vontade de Deus, é sobre a vontade de Deus. Ele faz o coração da viúva, do pobre, do necessitado se submeter à sua vontade na missão que ele confiar, seja de um profeta, seja de um evangelista, seja de quem o Senhor escolheu para lhe dar de comer, beber, vestir. Un día, Por conta disso. un día, Pastora Liliana, me fui yo porque estaba pasando el proceso. Desculpe, pastora, eu estava lembrando aqui agora de um momento que eu passei um processo. Yo dije, yo no voy a seguir predicando más el evangelio. Eu falei assim, não vou continuar pregando mais, Senhor. Yo me voy y fui y busqué trabajo en una empresa. Eu vou pastor. me embora, eu vou arrumar um trabalho lá, um emprego lá numa empresa. Y la conseguí el trabajo. Irmão, se eu conseguir aquela vaga do Y dije, trabalho, bueno, aquí por lo menos tengo mi
seguridad Eu disse, semanalmente. eu disse, pelo menos semanalmente vou ter a minha despensa, né? A minha... Hermana, a los 15 días quebró la empresa. Mas passaram 15 dias, a empresa fechou, quebrou. Hermano, y me pagaron completo. Me pagaram, né, aquele pagamento final pelos dias de serviço e quebrou a empresa. Y ahí dentro de la empresa me conseguí un trabajador que pintaba tubería y me dijo, tú estabas predicando ya, mi hermana fue curada. Um dia antes de fechar a empresa, houve um rapaz que estava aí lá também pintando, fazendo as coisas na empresa. E ele olhou para mim e disse, olha, você é aquele cara pregador que a minha irmã recebeu cura e recebeu Jesus através de você? Eu dije, sí, sí. Aí eu disse para ele, sim, sou eu. Usted no tiene que estar aquí, me dijo. Ei, pastor, esse aqui não é o seu lugar. El llamado te distingue. A chamada te distingue, faz com que você fique claro, né? Ela te revela quem você é. É praticamente, era Jonas, vai pro teu lugar. Eso mismo, exacto. Olha, que episódio animado, divertido, mas com uma mensagem certamente de muita responsabilidade. Pra gente fechar, né, esse encontro com muita alegria e dessa vida missionária que tanto representa vocês em tantos lugares. O Brasil é um lugar onde vocês estão entrando. O Amazonas, em especial, aqui tem estado muito alegre com a visita, né, e com a presença de vocês. Mas eu não tenho dúvida, as nações é um lugar de destino porque a chamada, ela é da mão do Senhor sobre vocês. Então, pra gente fechar isso como uma mensagem para um povo que está ouvindo agora e que precisa obedecer à missão que o Senhor confiou. Qual é essa mensagem que nós vamos fechar esse encontro, esse episódio? Jorge. Amém, pastor. Eu tinha aqui separado em Isaías 61. Incrível, né? Como Deus conecta no Espírito tudo. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Irmãos, temos uma missão para fazer. A unção não é tua, a unção não é minha, a unção é do Senhor. Por isso diz, o Espírito do Soberano Senhor. Nosso Deus é tão grande, igreja, que a Bíblia diz que Ele não mora na eternidade. Ele diz, a eternidade mora em mim. Aleluya. A eternidade não é maior do que Deus, porque ela mora em Deus. A mensagem para você é, faça a missão que Deus lhe entregou. Pregue para aqueles que estão presos, liberta os que estão no cativeiro. Mas você não pode ir só, você precisa da unção. Por isso, a primeira coisa que diz, o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me, me ungiu para levar boas notícias, pobre. Você pode anunciar, você pode pregar bonito, você pode cantar bonito, você pode cantar que... Mas se você não tem unção, não vale a pena. A unção é a marca do Espírito Santo em teu coração. Não existe lugar para duas coisas. O Espírito Santo não habita num coração altivo. Ele não habita em um coração, uma pessoa arrogante, uma pessoa que não tem sensibilidade. A evidência de que você é uma pessoa que ora é você ser humilde. A evidência de que você está apto para desenvolver qualquer trabalho ministerial é que o Espírito Santo repousa na tua vida e isso te faz ser uma pessoa sensível ao reino de Deus, a ter compaixão pelas almas. Por isso Jesus dizia, e o seu coração se moveu com compaixão. Ele sarava os enfermos, ele curava os oprimidos, ele tirava as enfermidades e os demônios serão expulsos dos corpos. Então quero dizer a você, irmão, busque a presença do Espírito Santo. Ele é teu amigo. Eu não o conhecia. Eu era preguiçosa para orar. Eu não queria saber de nada da Bíblia. Mas um dia eu aprendi o que fala Zacarias capítulo 9. E nos últimos dias eu derramarei espírito de oração e espírito de graça. Você pode clamar, chamar por ele, dizer espírito de oração, vem sobre a minha vida. A evidência do Espírito Santo é aquela paixão que arde. Não existe crente que não ore, senão não é crente. Não existe pregador que não ore, porque pode pregar, mas se não tem a unção, não adianta. Você precisa ter a marca, o selo do Espírito Santo, porque ele faz toda a diferença. Ele faz toda a diferença. Eu convido para você voltar ao primeiro amor, aquele amor que me faz sair do conforto da minha casa, aquele fogo que me tira nas noites eu vendo meu filho na tela do celular dizendo, mamãe, por que tu não chega? É o
fogo que queima, porque eu amo vidas. Eu estou aqui nesse país porque um dia eu orei dizendo: Senhor, tu vai me dar o dom de falar português, porque um dia eu pregarei nessa nação do avivamento. Ontem eu escrevi uma carta para Manaus, como se fosse uma pessoa. Depois você nos acompanha nas nossas redes sociais, @profeta Gerardo e Diógenes, e Diógenes Martínez Oficial, para você ver aquela carta que eu fiz para Amazonas. Eu amo vocês. Se tivesse tempo, eu poderia ler, viu? Se tivesse tempo, eu poderia ler agora. Ai, puxa essa carta aí rapidinho. Posso puxar a carta? A gente vai fechar com chave de ouro esse negócio. Não, e você Essa vai palavra... ler aí Atos 10:38 que ela está falando. Ela vai ler a carta pra gente encerrar aí nessa inspiração, porque eu tive acesso a essa carta. Olha, o que falar depois desse fechamento, dessa palavra, dessa ativação, porque você foi ativado, não é possível, né, que alguém que esteja ouvindo essa mensagem não esteja reagindo a essa palavra de avivamento. Achou essa carta aí? Achei. Então bem nós vamos curto. encerrar assim. Eu vou dar o tchau pra você. Eu vou te encontrar no próximo episódio. Você já deixa esse sininho aí conectado, ligado, porque ele vai te dar um despertar, porque o próximo episódio, quero te dizer, já fica preparado esse coração, porque a batalha vai ser vencida. Mas o certo é que você esteja aqui conosco, sempre recebendo de uma mensagem que vai edificar o seu coração, porque nós estamos aqui com propósito, cumprindo uma missão. E eu vou fechar esse episódio com ela, fazendo essa leitura linda sobre a nossa querida Manaus. Amém. Olá, Manaus. Primeiro, gostaria de agradecer a Deus por ter colocado você no hemisfério sul do mundo e por ter estabelecido Deus a você na região norte do Brasil, no estado do Amazonas, na margem esquerda do Rio Negro. Manaus, você está perto da confluência com o Rio Solimões, onde nasce o majestoso Rio Amazonas. Manaus, eu quero dizer a você que, embora eu não seja brasileira nem managuara, eu te amo muito. Você está linda, Manaus, cheia da bondade de Deus, repleta de paisagens belas e maravilhosas. Se eu pudesse te contar tudo que eu anelo conhecer sobre você, faltariam palavras, mas aqui deixo algumas delas. Gostaria de navegar no Rio Amazonas, fazer um passeio de barco, lancha ou o que for. Só quero entrar nesse rio e sentir a brisa cálida desse lugar. Gostaria de conhecer as cachoeiras de Presidente Figueiredo. Já passamos por lá 2 vezes, mas não sabia a beleza do tesouro escondido que estava naquele paraíso. Gostaria de conhecer o zoológico de Manaus. Já ouvi dizer que é muito lindo, hein? Gostaria de ir para Ponta Negra ao entardecer, o ocaso, mais à vista de um mirante ou de uma torre alta para ver o sol se esconder atrás da terra e do rio. Manaus, gostaria de subir na torre de oração pela manhã para agradecer ao Senhor por ter me escolhido para pregar o evangelho nessa cidade. Manaus, gostaria de conhecer Tapauã e vários lugares do teu interior, ver os povos indígenas e aprender também as suas línguas. Manaus, você é intensa como meu país, é apaixonante. Eu também sou amante da minha terra, mas sabe, já descobri porque me sinto tão intimamente unida a você, porque somos família. O Salmos capítulo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, sendo filha do rei, dono da terra, você também me pertence por herança. E até pelas minhas raízes, já que a Venezuela é tão próxima de você. Manaus, gosto muito do seu nome, que significa mãe. Por isso você é mãe de nações. E quem te conhece te ama pelo calor maternal que você oferece. Também entendi que minhas raízes me puxam para você, porque a natureza amazônica conecta vários países de América do Sul. A floresta e toda a bacia hidrográfica se estendem por um vasto território compartilhado por 9 nações. A região amazônica, esse bioma de importância global para o clima e a biodiversidade, abrange parte do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Guiana, Suriname e França pela Guiana Francesa. Essa conectividade natural cria laços ecológicos, sociais e econômicos entre as nações, promovendo a necessidade de cooperação regional para conservar e gerir de forma sustentável esse recurso tão precioso. Por isso, Manaus, é simples. Cada vez que eu sinto o teu calor e a tua brisa cálida, eu me sinto em casa. Eu te amo, Manaus. Manaus, meu ciúme. Pode ouvir, a fé vem do ouvir. Beijo, vejo vocês no próximo episódio.